O que a Bíblia realmente ensina sobre dinheiro no casamento ou na família? Quando se fala de deixar pai e mãe e se tornar uma só carne, o que fica muito claro para mim é que o casal precisa sonhar juntos e remar juntos na mesma direção de forma sincronizada. O dinheiro, em muitas famílias hoje, é algo que separa a família. Marido e mulher têm sonhos diferentes, tratam como se o seu dinheiro, esse é meu, esse é seu, e como se tivessem a liberdade para naquilo agir do jeito que é. O que a Bíblia nos fala sobre se tornar uma só carne é sobre nós termos os mesmos sonhos, a mesma visão e remarmos na mesma direção. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. É sempre muito bom nós estarmos aqui compartilhando algumas lições e experiências com convidados em assuntos específicos. E hoje nós vamos estar falando de um assunto que é do interesse de todos. Conflitos financeiros no casamento. Quem não passa por isso, não é? Quem não tem um problema nessa área? Até eu que sou mais maduro, às vezes em quando a conversa fica séria quando se trata de dinheiro. Dinheiro é uma bênção, mas pode ser um grande problema também. Eu quero que você fique comigo até o final, porque a nossa conversa hoje vai ser muito boa, certo? Nós estamos aqui com um convidado muito especial para falar desse assunto, até porque ele é escritor, especialista, empresário e vai enriquecer muito a nossa conversa. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Tudo bem, Rezende? Tudo bem, pastor? Sempre uma honra estar aqui, uma alegria, viu? É uma alegria receber você aqui. O Rezende, para quem não o conhece, ele é autor do livro Faça as Pazes com o Dinheiro. Ele ministra aqui no SOS Casamento e por todo o Brasil sobre finanças. Ele é um empresário com resultados interessantes, bem-sucedido, e ele tem autoridade para falar sobre esse assunto conosco. Tudo bem com você, sua família? Como é que está a Aninha, as crianças? Graças a Deus, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Bom, nós vamos começar hoje falando sobre conflitos financeiros no casamento. Por que o dinheiro é hoje uma das maiores causas de briga no casamento? E isso é uma afirmação verdadeira. Inclusive, finanças é uma das 3 principais causas de divórcio, inclusive. Essas brigas chegam a esse ponto, muitas vezes. O dinheiro, ele tem uma capacidade, né, pastor? E assim, a gente vê que Jesus diz isso na palavra, né? Ele chama o dinheiro de Senhor, né? Ele tem uma capacidade de despertar em nós a questão do ego, do orgulho, de uma disputa. Quantas vezes nós já vimos pais e filhos, irmãos, brigando por causa do dinheiro? Então, o dinheiro, ele tem uma capacidade, porque ele desperta em nós uma questão de um ego, de um orgulho, de uma soberba, muitas vezes. Inclusive, alguém disse assim, quer conhecer uma pessoa, coloque dinheiro nas mãos delas, né? Verdade. Porque dinheiro é poder, né? Dinheiro é poder. Então, é interessante como as pessoas mudam. Você vê, assim, algumas pessoas que eram interessantes, boa gente, humilde, simpática, sociável. Quando elas alcançam um nível financeiro mais alto, mudam completamente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Muitas vezes ficam soberbas, distratam, olham para os outros como se fossem melhores. Inclusive, eu costumo dizer que é um dos grandes desafios, quando a gente vai aconselhar, inclusive um casal, independente se o problema é financeiro, quando, por exemplo, o marido é um homem muito bem sucedido financeiramente, a gente percebe uma diferença nele de ter um coração ensinável, porque ele acha que o sucesso nessa área garante o sucesso nas outras, e não necessariamente. Inclusive, falando de conflitos, não é, entre o casal por causa do dinheiro, eu recebi... eu gravei a resposta para uma pergunta, não é? Olha, meu marido ajuda a família de forma exagerada,
certo? De forma exagerada, e já está afetando aqui em casa economicamente e também o nosso relacionamento. O que faz? Como é que a gente resolve isso quando o marido quer ajudar a família além dos limites, afetando, prejudicando o próprio relacionamento conjugal? Como é que a gente resolve isso? Isso é uma questão, pastor, na verdade, que demonstra uma certa escassez, muitas vezes, e um sentimento de querer conquistar algo como se o dinheiro pudesse comprar. É muito importante a gente entender que o ideal na questão financeira, em tudo, é que a gente transborde, ou seja, para transbordar, eu preciso cuidar dos meus primeiro. A própria palavra diz que primeiro nós precisamos cuidar dos nossos, da nossa família. Não é justo eu transbordar se para os meus está faltando. Mas uma coisa que a gente percebe também, pastor, às vezes não é essa situação. Às vezes em casa vai tudo muito bem, esse marido dá atenção, financeiramente ele consegue prover e ele tem o desejo de ajudar a sua família e pode fazer isso. E às vezes ele tem um cônjuge, uma esposa, muitas vezes, que tem um certo ciúme disso, né? Que é resistente a isso. E se vê colocada no segundo plano. Então, às vezes, de fato, está sendo, e o marido está confundindo as coisas, mas às vezes não. Às vezes o marido está cuidando de uma forma saudável, realizando um sonho da mãe, por exemplo, de comprar uma casa, de fazer uma viagem, que ela sempre quis e hoje ele pode. Então, por que não fazer, desde que não deixe faltar nada na sua casa? Mas, às vezes, a mulher tem um ciúme, inclusive, de familiares. Né? Eu acho que tudo tem limite. Eu gosto da expressão limites do bom senso. Por exemplo, às vezes o marido coloca dinheiro nas mãos da mãe, a mãe pega esse dinheiro e começa a ajudar o filho de 30 anos que não trabalha e, na verdade, vai usar para comprar cigarro, beber. Aí ajuda uma filha que também não trabalha e também não ajuda em nada, e aí começa a sustentar, às vezes, até vícios. Nesse sentido, eu acho que a esposa tem toda a razão. Toda a razão. De falar para o marido, olha, desse jeito não. Por exemplo, eu acho não pode faltar remédio, não pode faltar comida, não pode. Mas quando o dinheiro que envia para a mãe é usado de uma forma indevida, aí eu acho que realmente a esposa tem todo o direito. Agora, como você falou, que a esposa não pode é por ciúmes, certo? Não permitir que o marido que pode ajude a mãe, ajude a sua família dentro desses critérios que eu falei. Uma família que usa a ajuda de forma responsável, né? É verdade. Porque assim, por exemplo, se uma mãe, imagina, uma mãe viúva precisa de ajuda e esse filho tem condições de cuidar da sua família e ainda cuidar da sua mãe, é legítimo. Mas se essa mãe está tirando do dela para ajudar um outro filho que, né, não se posicionou na vida, é algo que nós precisamos entender, ela não tem condição de cuidar nem dela. Como que ela vai cuidar de uma outra pessoa? Então, de fato, isso é uma questão que precisa ser resolvida com muita maturidade. Exatamente, né? E respeito, né? Nós temos uma outra questão que tem casal que, por exemplo, o marido é um gastador, ou então o marido é um controlador e a esposa é uma gastadora. Como é que a gente concilia isso, resolve isso, quando o marido ele é um controlador e a esposa é uma consumidora compulsiva, por exemplo? Então, na maioria das vezes, quando uma pessoa está se comportando como uma gastadora compulsiva, o problema em si não é o financeiro. Ele é uma carência, uma escassez emocional que essa pessoa tem, aonde ela tenta resolver inconscientemente, financeiramente, adquirindo coisas, como se fosse possível resolver essa escassez. Qual é o problema? É que quando o marido vai orientar a esposa, como ela já tem uma questão mal resolvida emocional, muitas vezes isso pesa ainda mais. Então, algo que eu costumo aconselhar nesse caso é que haja um mentor, uma pessoa que possa ajudar esse casal a caminhar juntos, porque a própria palavra diz, né, que Jesus não conseguiu fazer tantos milagres da sua própria terra. Então, muitas vezes o marido que tenta orientar a esposa que tenta orientar o marido, numa área que ele já tem uma dificuldade, isso passa para ele entende quase como uma ofensa. Então, quando uma outra pessoa é trazida com princípios, na mesma linha, e pode ajudar, e aí é algo de um tratamento nosso, sabe, pastor? Eu, por exemplo, tenho na minha família pessoas que ainda não são cristãs. E aí, às vezes, eu falei uma coisa, falei outra coisa, a pessoa não ouviu.
Aí essa pessoa me manda uma mensagem de alguém falando algo que eu já disse, valorizando muito. Eu preciso tratar o meu ego, o meu orgulho, para valorizar. Glória a Deus que valorizou. Porque se eu fico irritado com isso, isso me distancia do resultado que de verdade eu quero. Então, uma das coisas que eu costumo aconselhar é isso. Fora isso, pastor, a gente está preparando algo que até quero dizer para o senhor aqui em primeira mão, a gente quer dar de presente, a gente ministra no SOS, nas edições, eu quero dar de presente uma ferramenta para os casais, porque a gente sempre ouve essa reclamação. O marido dizendo, minha esposa gasta demais. Isso ofende, isso não ajuda, né, ela a sair dessa situação. Então a gente está preparando uma ferramenta com 7 perguntas, no máximo 1,5 minutos de solução, onde a esposa, antes de assumir um compromisso financeiro, ela vai preencher e a ferramenta vai dizer para ela, pode fazer, é melhor conversar com seu marido antes, ou não faça isso, você vai ter problema, ou financeiro, ou no relacionamento, no casamento. Porque isso funciona como esse mentor à mão, por exemplo. Que bom. O Rezende, ele tem um perfil no Instagram. Coloca aí para mim, por favor, o perfil do Rezende. É @Rezende... @o Rezende Neto. @o Rezende Neto, e lá você vai poder solicitar essa ferramenta aí que ele vai disponibilizar para você também, tá? Eu acho que quando a esposa ela é uma consumista compulsiva e o marido é um controlador, os dois têm problema, né? Os dois têm problema, então, e tem que pedir ajuda, porque quando a Bíblia diz apanhai-me as raposas e as raposinhas, é um grito de dentro para fora de um pedido de ajuda. Não é apanhai-me, certo? Nem sempre eu consigo resolver por mim mesmo. Por isso que existem mentores, psicólogos, terapeutas, conselheiros, pastores que podem auxiliar. O que os dois não podem é permitir que os conflitos intermináveis por causa dessa tensão leve o casamento ao divórcio. Então, peça ajuda, né? Isso vai gerando um distanciamento muitas vezes, né, pastor? Sim. Porque o casal discute, aí para não discutir eles já não conversam mais e começam a caminhar cada vez como se fossem solteiros emocionalmente, tomando decisões sozinho, entra naquela coisa meu dinheiro, minhas coisas, e isso vai criando um abismo entre eles. Então, esse para mim é o melhor caminho. Porque por mais que um dos dois tenha uma postura mais saudável, é muito complicada a forma como o outro vai entender isso. Agora, o mentor vai muito bem. Uma outra questão muito interessante e que é comum em alguns lugares é a esposa ganhando mais do que o marido, né? Suponhamos, a esposa ganha R$20 mil por mês. O marido consegue, no máximo, 8, 9 mil reais. Como é que os dois devem trabalhar essa diferença? A maioria dos maridos entendem, e na verdade dos casais em geral, que ser provedor é materialmente, financeiramente, ser o responsável por tudo na família. Por exemplo, na geração do meu pai, era comum os homens trabalharem, bota comida em casa, paga as contas, e aí eles, às vezes, não eram presentes, alguns desses homens, e o discurso era, está faltando alguma coisa? Abre a geladeira, abre os armários, está tudo bem? Tem luz? Então, deixa eu fazer o que eu quero. E não é esse o sentido do provedor. O provedor, ele precisa ser, sim, material, emocional e espiritual, né, pastor? Então, quando o marido ele tem uma remuneração menor, e no mundo de hoje, isso está cada vez mais comum e pode acontecer, é importante que ele não saia da posição de provedor, de líder, de cabeça da casa. E a própria esposa, se ela fizer um movimento para tirar o marido dessa posição, deixando que o orgulho de ter uma remuneração maior mova ela nesse sentido, ela vai perceber que essa conta vai chegar e a casa dela se torna um lar disfuncional. Então, independente do valor, os dois se mantêm na posição. Eu gosto muito da ideia, e tenho dito isso, onde não tem minha remuneração e sua remuneração. É uma única remuneração. Então, nesse caso, 20 mil de um, 8 mil do outro, o casal tem uma remuneração de 28 mil, portanto, tem que ter um padrão de vida que caiba dentro disso, sonhos, planos nessa direção. E pouco importa, hoje ela ganha 20, ele 8, amanhã isso pode inverter, ele 20, ela 8. E é sempre importante, né, Rezende, deixar claro que o marido ele precisa ser sonhador,
ele precisa ser visionário, ele precisa ter, no bom sentido, uma ambição de crescer, de querer crescer. Uma ambição saudável de querer crescer, avançar, progredir. Né? E aí eu tenho dito com uma certa frequência, né? Todo pai, marido, deve aprender devem ser fiel dizimista, ofertante, deve aprender a empreender, deve aprender a vender, deve aprender a administrar com sabedoria os seus recursos. O que nenhuma mulher, eu acho, né, principalmente quando a mulher é empreendedora, principalmente quando a mulher é visionária, principalmente quando a mulher ela é proativa, financeiramente falando. O que nenhuma mulher, eu acho, não é que se sinta confortável é ao lado de um homem acomodado. Verdade. Que ele, não, tá bom, tá legal e tal. Eu acho que o homem ele tem que ter essa santa ambição de crescer, seja na empresa, ou seja seja empreendendo extra CLT, né? Vamos supor, ele é CLT, mas é possível ele empreender também fazendo alguma outra coisa. Então, eu penso que a mulher que fica incomodada de ver o marido conformado, ela tem razão. Isso que você falou, eu achei muito interessante, que assim, uma coisa que a gente fala, é diferente ser empresário e ser empreendedor. Empresário, a pessoa tem um ou mais CNPJ e tal. Empreendedor é uma questão de mentalidade. Então, o homem pode ser um funcionário público e empreendedor. Sim. Então, aquele cara, é isso. Eu estou sempre buscando melhorar, sempre buscando excelência, uma forma de fazer melhor, uma forma de economizar. Então, isso é uma mentalidade empreendedora que todos os homens têm que ter. E a mulher, uma coisa que ela não pode perder, e é uma coisa que muitos casais não se dão conta, o quanto isso é algo importante, a admiração. A esposa não pode perder a admiração pelo seu marido. E vice-versa. Mas a esposa tem que olhar para o marido, não importa que ele tenha uma renda de 8 e ela de 20, mas ela tem que olhar para ele, é um homem que se esforça. Não dá para a mulher acordar às 6 horas da manhã e trabalhar e o homem dormindo até 9, 10 horas da manhã. Não tem condição de fazer isso. Né? Então, o homem tem que ter essa postura independente do valor que ele tem de resultado. E é lógico que ele tem que buscar melhorar. Né? Tem que ser um inconformado. Mas não permitir a acusação de que aquilo faz dele menos homem. Não, de forma alguma. Eu acho que o respeito, né? Quando perguntam para mim, ô Josué, você está casado há praticamente 41 anos. E qual é um dos segredos? Eu sempre digo, olha, respeito, não é? Respeito e entender o momento do outro, né? Entender o lugar do outro, tá? Mesmo que o outro não tenha, às vezes, não é? Por exemplo, a minha esposa, ela nunca foi de falar publicamente. Eu sempre insisti para ela fazer alguns vídeos. Por quê? Porque a sabedoria dela poderia auxiliar muitas mulheres. E ela, não. E aí eu fui aos poucos entendendo, respeitando, inserindo ela assim, aqui, ali, numa palavra. De repente, a Rose, ela encontrou alguém que ajuda ela, que é a Milena, e ela começou a gravar uns vídeos. E ontem ela fez algo que me chamou a atenção. Eu cheguei em casa, ela estava gravando em casa as reflexões dela lá para as redes sociais dela. E aí, cadê a Rose? Ela estava indo lá no Arraial, que fica 20 quilômetros, para gravar lá alguns vídeos. Falei, meu Deus, ela está mais motivada do que eu agora para gravar as reflexões dela. Mas isso demorou 40 anos, né? Para ela entender que carrega um conselho que pode abençoar, certo? E eu estou feliz da vida por isso. Mas eu sempre respeitei. Não quer falar, não tem problema. Como ela sempre respeitou a minha proatividade, que é assim, até exagerada, você tá me entendendo? E foi com esse respeito que a gente construiu e ela conseguiu entender que essa mensagem que ela carrega, ela pode disponibilizar para abençoar tantas mulheres. Então, eu acho que o respeito é a palavra-chave quando os dois precisam trabalhar essa diferença do homem ganhando menos do que a mulher. Então, vamos ficar com duas palavras aqui. Todo crescimento é o resultado de um inconformismo positivo, né? E respeito para lidar com isso, porque se não houver respeito, um pode ferir o outro, pode
haver um distanciamento emocional e provocar até amanhã uma separação conjugal. Mas vamos para outro assunto aqui que eu acho que é muito importante. Nós já até abordamos aqui, ó, quando a falta de dinheiro começa a afetar o respeito e a admiração do casamento, nós já falamos sobre isso. Mas vamos aqui, ó, o que a Bíblia realmente ensina sobre dinheiro no casamento ou na família? O que a Bíblia ensina? Uma das lições, assim, é que eu tenho essa questão da visão, né? Quando se fala de deixar pai e mãe e se tornar uma só carne, o que fica muito claro para mim é que o casal precisa sonhar juntos e remar juntos na mesma direção de forma sincronizada. O dinheiro, em muitas famílias hoje, é algo que separa a família. Marido e mulher têm sonhos diferentes, tratam como se o seu dinheiro, esse é meu, esse é seu, e como se tivessem a liberdade para naquilo agir do jeito que é. O que a Bíblia nos fala sobre se tornar uma só carne é sobre nós termos os mesmos sonhos, a mesma visão e remarmos na mesma direção. Eu acho que isso que é o importante que os casais devem viver, viu, pastor? Isso vai evitar muita dor. E quando a Bíblia fala sobre uma só carne, essa comunhão, ela não deve ser só uma comunhão de corpo e de alma. Tem que ser uma comunhão financeira também. Porque quando há comunhão financeira, significa que os dois sabem aonde querem chegar, sabem por que querem chegar, sabem como chegar e estão comprometidos com isso. Não é só ele, mas os dois, e não é só os dois, é a família toda. Né? Então, é assim, imagina que o casamento é um meio de transporte, é um ônibus, é um avião. Quando eles se casaram, os dois entraram nesse meio de transporte. Não dá agora para um querer ir para o Japão, outro querer ir para os Estados Unidos. Nós precisamos ir juntos. Para onde? Aí nós vamos conversar e vamos decidir. Então vamos primeiro para os Estados Unidos, depois nós vamos para o Japão, mas nós precisamos ir juntos. Depois que nós casamos, é juntos. E aí, o que nós precisamos de forma definitiva entender? Não é? Não dá para você construir algo que foi desenhado e, ao mesmo tempo, viver com base nos seus desejos imediatos, por exemplo. Inclusive, eu tenho dito o seguinte, para você comprar a casa que você deseja, você vai ter que comprar muito mais por necessidade do que por desejo. Porque, às vezes, o meu desejo, se for satisfeito hoje, eu não consigo alcançar o objetivo que a gente desenhou. Então, eu sempre trabalhei assim. Eu disse, olha, quando eu tiver 50 anos, eu quero ter... Isso eu tinha mais ou menos 22 a 23 anos. Eu disse, olha, para minha esposa, quando eu tiver 50 anos, eu quero ter 10 propriedades, de preferência alugada. 10 propriedades. Bom, agora, o que eu preciso fazer para quando eu tiver 50 anos ter 10 propriedades? Eu vou ter que sacrificar muitos desejos de agora, entendeu? Para ter o prazer, aos 50 anos, de ter uma independência financeira e ter esses desejos satisfeitos. Verdade. Entendeu? Então eu tive que sacrificar muita coisa. Eu via meus amigos andando com um carro, falei, não, esse carro agora vai me comprometer o meu objetivo. Eu via alguns amigos viajando, eu falei, se eu fizer essa viagem agora, eu não vou conseguir atingir. Quando eu cheguei aos 54 anos, 30 anos depois praticamente, 54 anos, eu fui, junto com a Rose, fazendo um balanço para ver se nós havíamos conseguido. Eu tinha passado 30% do objetivo estabelecido. Mas por quê? Porque eu entendi perfeitamente. Eu só vou alcançar esse objetivo se eu não comprar mais por desejo do que por necessidade. É isso aí. Eu acho que essa é a questão, é a vida, viu, pastor? Isso se aplica em tudo. Existem fases na vida onde eu preciso comprar mais por necessidade do que por desejo, e normalmente, se a gente for organizar isso cronologicamente, normalmente é no começo. Então, no começo, mais por necessidade. Isso. Se eu fizer o dever de casa direitinho, vai ter um momento que eu vou poder mais por desejo. Porque é assim,
O que vem depois é sempre maior do que vem primeiro. Então, se eu me esforço, se eu faço um sacrifício no começo, eu tendo a viver depois com mais facilidade. Mas se eu quero viver o começo com facilidade, eu tendo a viver depois com mais dor. E o que vem depois é sempre maior. Então, nós precisamos atender isso. Isso serve para tudo na nossa vida. Se eu quero comer o que eu quero, não vou fazer dieta, não vou fazer sacrifício, depois eu vou ficar sem saúde. Exatamente. Se eu faço agora um sacrifício de comer o que é bom para mim, não o que eu quero, depois eu vou ter mais qualidade de vida. Isso serve na área financeira e é perfeito isso. Primeiro, principalmente os casais, eu acho que isso é um recado importante. Os casais que vão se casar agora, no começo de uma vida junto, de construção, precisam pactuar, fazer ali um acordo. Olha, nós vamos fazer isso que o senhor disse. Durante tanto tempo, nós vamos segurar, nós vamos ver nossos amigos comprando carro, viajando, vivendo certas coisas que nós não vamos fazer. E nós vamos traçar esse objetivo. A partir daqui, as coisas naturalmente vão poder acontecer. E na fase onde a gente já está, às vezes, talvez menos ativo, nós vamos ter mais tranquilidade para viver. É por falta dessa consciência que no Brasil, culturalmente, é comum os filhos terem que se juntar para pagar o plano de saúde dos pais, porque eles não fizeram muitas vezes esse exercício. Né? E aí a gente precisa ter uma visão de longo prazo. É impressionante como eu percebo que, principalmente o brasileiro, não tem visão de longo prazo. Eu estive no Japão 3 vezes, né? E eu gosto muito de conversar com pessoas experientes e tal, conhecer a cultura, fazer uma imersão cultural. O que eu percebi no Japão? O japonês, primeiro, eles cuidam muito da saúde, né? O japonês não come muito carboidrato, come muito peixe, salada. E é interessante que a minha esposa, que não é obesa, mas ela não tem o perfil da japonesa, entendeu? Ela precisou de uma roupa para ir numa igreja. Foi muito difícil ela encontrar, porque o perfil dela, para a japonesa, já era gordinha, entendeu? E olha que minha esposa não é obesa, né? Então, eles cuidam muito bem da saúde, pensando a longo prazo. Toma muito chá, pensando a longo prazo. Faz muito movimento, tem pouca escada rolante, já preocupados com essa atividade física natural, de subir escada e tal, entendeu? E eles também têm um planejamento financeiro, muitas vezes, para 100 anos adiante. 100 anos. Os camaradas estão pensando já nos netos, nos bisnetos, 100 anos para frente. Eu acho que nós, brasileiros, não temos o hábito de pensar a longo prazo. Por exemplo, começar a guardar R$100 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês, pensando a longo prazo. A gente não tem paciência. Vou comprar esse terreno agora, mas eu vou pagar em 60 vezes, mas estou pensando a longo prazo. Você está me entendendo? Nós não temos. O brasileiro, eu vejo que é muito imediatista. Não tem reserva, não tem poupança, não pensa no amanhã, certo? E o que você acha disso? Não, eu acho, e assim, ó, se eu ver que esse exemplo que o senhor trouxe do Japão, olha o quanto o dinheiro pode nos ajudar nisso, porque quando nós temos uma característica de nos cuidar nesse sentido, teoricamente a gente vai fazer isso para todas as áreas da nossa vida, porque é uma ferramenta que eu tenho e eu vou aplicar ela em todas as áreas. Então, da mesma forma que o japonês culturalmente cuida da saúde, porque ele vê lá na frente, porque ele pensa no futuro, ele cuida também das suas finanças. Então, é uma questão cultural. Assim como o brasileiro não pensa na questão financeira, ele não pensa normalmente em saúde. É muito mais comum você ver pessoas obesas no Brasil do que ver no Japão, por exemplo. Né? Então, minha irmã, por exemplo, ela cuida dessa questão de geriatria, ela é uma especialista nisso, e ela fala, a gente deveria cuidar da nossa terceira idade desde a juventude. Exatamente. É algo que quando eu vou ministrar nas igrejas, pastor, eu digo, você que tem um filho adolescente que vai entrar no primeiro emprego, o que ele precisa entender agora? Aproveita que ele é solteiro, que ele mora contigo, que ele não tem grandes responsabilidades. Metade do que ele tem de renda, ele não pode gastar. Metade. Okay? É metade. E ele nem tem necessidade agora. Se ele se acostumar com esse padrão,
Quando ele vier se casar, ele sempre vai ter uma reserva, ele sempre vai guardar, ele nunca vai gastar tudo que consome. Então, essa é a melhor hora. Porque com 40, 50 anos, pode ter uma mudança? Pode, e deve ter. Mas se você aprende isso lá atrás, no primeiro emprego, isso é precioso demais, né? Muito bom. Essa pessoa não vai perder a paz. Agora, vamos falar um pouquinho sobre riqueza, provisão e contentamento. O que é equilíbrio bíblico? O que é prosperidade para você? Então, a prosperidade, para mim, pastor, ela é muito mais do que riqueza. Eu costumo dizer que uma pessoa pode ser rica e não ser próspera. E a diferença é que a pessoa rica, ela vai perder a paz, ela vai ter muito dinheiro, mas ela não tem paz. O próspero, ele tem liberdade, ele tem dinheiro e tem paz. Então, é como se fosse uma mesa com 4 pés. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a questão da minha identidade, quem sou eu, né? Tem a questão da minha família, tem a questão do trabalho e a minha relação com Deus, espiritualidade. Então, imagina uma mesa com 4 pés. Qualquer um desses pés que não tiver na mesma altura, essa mesa vai ficar bamba. Então, os pés precisam ir tomando forma na mesma para que haja um equilíbrio. Prosperidade tem a ver com isso. Eu tive muitos exemplos de homens que se tornaram muito ricos, construíram patrimônios, eles tinham um tino para o negócio, mas perderam suas famílias, por exemplo. E eu posso ver um homem desse, eu posso considerá-lo rico, mas não próspero. Então, próspero para mim é um cara que ele tem um casamento saudável, ele tem uma relação com os filhos saudável, não estou dizendo perfeita, sim, sim. Saudável, né? Ele sabe quem ele é em Cristo, né? Então a identidade dele muito clara, é um cara que cuida do templo, do Espírito Santo, do corpo, então é um cara que ele consegue equilibrar essa mesa, e ele tem essa questão de uma ambição saudável. Eu preciso mais, eu posso mais, eu ainda não cheguei no meu limite, não vou colocar minha família em risco, não vou botar minha saúde, não vou botar minha relação com Deus, tudo isso é precioso, e não vale a pena perder nada disso, mas isso eu não vou usar como desculpa para ficar estagnado. Então, um dos sinais de prosperidade, segundo a Bíblia, é quando eu me relaciono bem com a minha família, quando eu me relaciono bem com Deus, me relaciono bem com a minha esposa, me relaciono bem com os meus filhos e eu me relaciono bem com o dinheiro. Com servir, com o trabalho. Eu preciso entender que existem algumas pessoas que Deus deu assim, você vai ser um pastor, você vai cuidar de uma igreja. Alguns ele deu uma empresa, e a minha empresa é a minha igreja, a minha profissão é a minha igreja. Se eu sou funcionário público, aquela minha atividade, o meu servir é a minha igreja. Então eu preciso ter isso muito, muito claro. E eu honro e glorifico a Deus quando eu tenho responsabilidade nos recursos que Ele me deu. Tempo é um recurso, conhecimento é um recurso, dinheiro é um recurso. E existem muitos outros recursos. Muito bom. Agora, o que as pessoas precisam entender é que em nenhum lugar na Bíblia Deus condena a riqueza, a prosperidade. Muito pelo contrário. Né? Infelizmente, muitas lideranças, por ignorância, dentro da própria igreja, deixaram transparecer de que ser rico, ser próspero, não é possível. Deixa eu construir melhor isso. De que riqueza e vida piedosa não são compatíveis, que todo rico não é um bom cristão, não é crente. Como se não fosse possível conciliar, né? Exatamente. Então, fala um pouquinho. Se riqueza e vida piedosa são duas coisas que podem caminhar juntas. Eu acho que pode não, elas precisam. E se a gente for olhar, olha quantos exemplos você tem de homens financeiramente prósperos, inclusive. Né? Abraão era próspero, José era próspero. Você pega o próprio José de Arimateia, que depois vai lá pegar o corpo de Jesus para poder enterrar. Davi era próspero. Jó era próspero. Salomão era próspero. Davi. São muitos exemplos, muitos exemplos. E você vê que quando o Pedro está numa dificuldade financeira, está lá no barco lá e não está pescando, Jesus dá para ele uma pesca milagrosa. O problema não é, o problema é se Pedro estaria disposto a abandonar um barco cheio para seguir a Jesus, ou se ele ficaria com o barco. Então, não há o menor problema, muito pelo contrário. Nós podemos
tem duas situações. Ou nós somos parte do problema ou nós somos parte da solução. Ou eu sou alguém, por exemplo, que estou precisando de cesta básica, de ajuda, de apoio, e tudo bem, se eu estou nessa fase. Ou eu sou alguém que posso ajudar aqueles que precisam. Se Deus me deu a possibilidade de prosperar e entender o que é prosperidade, porque não existe uma pessoa próspera que não transborde. Pode existir um rico, mas próspero não. O próspero, ele tem para ele e ele transborda. Ele transborda amor, ele transborda conhecimento, ele transborda dinheiro, ele transborda. Ele torna a vida das pessoas, o seu entorno melhor. Eu costumo dizer que quando uma pessoa prospera, o entorno prospera. Um rico não necessariamente, às vezes fica a terra arrasada. Então, se Deus te deu a capacidade de poder fazer mais, plantar mais, colher mais, e ao mesmo tempo ter contentamento para não subir o seu padrão de vida na medida que a sua renda sobe, então você se contenta com o padrão e transborda, e cada vez mais, e transforma. Imagina que cada um de nós aqui, cada brasileiro pudesse ter uma renda mensal, no custo de vida de hoje, de R$1 milhão, mas estivesse satisfeito de viver com 50 mil por mês, dizimasse 10%, e os outros 850 mil pudesse tornar a vida de pessoas em algum lugar do mundo melhor. Isso não agradaria a Deus? Meu Deus, Você concorda comigo que riqueza não começa no bolso, mas começa na mente? Com certeza. Está aqui e vem num monte de coisa. Organização, limpeza, uma paz que vem de onde? Quando eu preciso ter uma gratidão pelo passado, porque não importa o que eu tenha vivido, a gente conhece pessoas de histórias complicadas, mas a gratidão, porque se eu estou aqui hoje, eu passei por aquilo, eu saí, eu aprendi alguma lição, e Deus cuidou de mim, e eu preciso ter certeza, convicção de quem cuida de mim no futuro, que é Deus. O que eu percebo? Tem muitas pessoas que querem ser prósperas, se tornarem pessoas ricas, mas elas não pensam de forma próspera, elas não pensam como uma pessoa rica, segundo a Bíblia, pensa, né? Eu sempre uso o exemplo de José, né? José, ele foi vendido pelos irmãos para uma caravana que ia para o Egito, e lá no Egito ele foi vendido para Potifar como escravo. Então, José estava escravo. Mas não era. Mas ele nunca pensou como escravo, não é? Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Dentro dele morava um governador, habitava uma forma de pensar, de liderança, de governo. Então, o que eu percebo? As pessoas, às vezes, elas estão, não é, como José, numa condição bastante complicada, mas elas não pensam como um governador. O comportamento delas é de escravo, o comportamento dela é de um prisioneiro, o comportamento dela é de escassez. E aí você percebe no vestir, você percebe no cuidar do corpo, você percebe no cuidar das coisas dos outros, entendeu? Como é que eu imagino José? Primeiro que a mulher do patrão colocou os olhos nele, o que me dá a impressão de que ele era um rapaz bonito e que se cuidava. Isso é a mentalidade de quem governa. Segundo, aonde ele colocava a mão, prosperava. Por quê? Isso nos fala de organização, isso nos fala de excelência, isso nos fala de disciplina, isso nos fala de proatividade, de planejamento, e também de quem sabe cuidar do que não é seu como se fosse. E essa mentalidade que falta muitas vezes em quem precisa crescer e não cresce por causa disso, porque ela não cuida das coisas dos outros como se fosse dela. Verdade. Agora, o José, ele era tão extraordinário que quando ele sofre uma calúnia e vai para a prisão, ele faz a mesma coisa que ele fazia na casa de Potifar. Por quê? Porque era uma forma de pensar, era um estilo de vida, era uma mentalidade. Aí ele cresce na prisão, até chegar no governo. Então, o que eu tenho dito para as pessoas é que prosperidade e riqueza, ela não começa no bolso. Ela começa na sua mente, é uma mentalidade. Né? É isso mesmo. E aí a questão da identidade. Se você pegar um cachorro e jogar ele numa piscina, ele não se transforma num peixe, ele continua sendo um cachorro.
Então, quando a nossa identidade está muito clara, não importa se eu estou com algemas nas mãos, se eu estou dentro de uma cela, eu sou quem eu sou, e eu sei quem eu sou, e eu me comporto como. É por isso que eu estava dizendo que empreendedorismo, mentalidade, eu estou falando de mentalidade. O empreendedor, ele é empreendedor aonde for, ele pode ser funcionário, funcionário público, CLT, não importa. Não Ele importa. pensa como dono, ele não aguenta ver desperdício, ele não aguenta ver reclamação, ele não aguenta ver, ele não aguenta ver, ele quer o melhor, ele quer excelência, não importa. É por isso que, muitas vezes, esse homem, uma hora, ele vai se tornar um empresário. Vai ter o seu próprio CNPJ. Por quê? Porque ele já tem cabeça de dono, só falta, a promessa já está ali, ele já é, só falta, de fato, então, primeiro é na nossa cabeça, né? Depois a realidade. E não adianta, se você não pensa de forma rica, próspera, excelente, entendeu? Você não vai crescer, você não vai progredir, você não vai avançar, você não vai acumular, você não vai juntar, você não vai empreender. Então começa aqui, ó, mudança de mentalidade. Me deu um branco agora, me falhou, mas assim, a gente teve recentemente um exemplo na história que foi o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Mandela ficou preso muitos anos, mas a mente dele ninguém prendeu. Ele leu muitos livros, ele se preparou. No dia que ele saiu de lá, ele virou presidente da África do Sul. Então ele estava preso fisicamente, mas com a mentalidade de alguém que estava livre. Perfeito. Entendeu? Maravilhoso. Um exemplo para os dias de hoje que nos lembra essa questão de José. Não, você pode prender o meu corpo, mas a minha mente você não consegue prender. Exatamente. Você lançou o livro Faça a Paz com o Dinheiro, né? Faz um resumo. Deixa uma mensagem, então, para a gente encerrar com uma mensagem com base no seu livro. E aí, coloca para mim a fotografia aí, ó. Uma foto do livro aí, para todo mundo ver o livro do Rezende. E deixa uma mensagem naquela câmera ali, deixa uma mensagem. O livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro é um livro onde a gente traz alguma coisa sobre como funciona o dinheiro de fato. E o dinheiro funciona em 3 dimensões. A maioria de nós não sabe disso. A maioria de nós trata o dinheiro como se ele fosse só natural. Aquilo que você trabalha, você faz o dinheiro, você investe, né, multiplica, ok. Mas o dinheiro ele não é só isso. O dinheiro também é uma questão de mentalidade, emocional, minhas crenças, que é isso que o pastor estava dizendo aqui. Então, a forma como eu vejo o dinheiro. Existem pessoas que têm mentalidade, ele pode até ter dinheiro, mas ele tem uma mentalidade de escassez. Então, nós precisamos tratar o nosso emocional, o dinheiro emocional. Isso tem um peso ainda maior na minha prosperidade. E existe uma terceira dimensão financeira, que é a dimensão espiritual, que é o me colocar no centro da vontade de Deus. Que é assim, Deus, imagina o seguinte, no mundo de hoje não falta dinheiro, falta projeto. Existem investidores querendo investir, estão desesperados por projetos para investir e dar retorno. Deus é um grande investidor e Deus quer investir no seu projeto. O que falta não é recurso, Deus é o dono do ouro e da prata. O que falta é projeto de qualidade, que vai fazer o reino avançar, por exemplo. Um projeto que transborde, que não cesse em você. Você não está pensando só em ter uma casa melhor, um helicóptero, uma ilha, mas você está pensando numa forma de transbordar, de tornar a vida dos outros melhores, e não tem problema nenhum você e o seu eu estendido, sua família também progredir. Então essa é a mensagem central do livro. A gente trata de planejamento, de organização, de relatório natural, mas também emocional, crenças, o que tem nos prendido, e espiritual, uma forma de estar no centro da vontade de Deus. Que bênção. Se você quer adquirir o livro, e você é só entrar no perfil do Rezende e fazer o seu pedido. Rezende, obrigado. Obrigado, pastor. Entre as ordens. Aula maravilhosa também, que abençoa muita gente. Glória a Deus. Esse podcast do valor da sua vida foi bom. Você quer que a gente volte com assuntos relacionados. Inclusive, tem aqui alguns outros assuntos que nós vamos gravar. Vamos ver se a gente grava a próxima semana. Certo. Como ensinar nossos filhos a lidar com dinheiro de forma saudável. Muito. Isso aqui é muito importante. Como não criar filhos consumistas, nem medrosos em relação ao dinheiro. Mesada, dar ou não dar? Olha, são os assuntos que vamos trabalhar no próximo podcast, não perca por nada. Agora eu quero que você pegue esse vídeo, esse podcast, e mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e você quer
muito bem. Vamos terminar assim, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.